Olá, amigos. Jesus no Lar, capítulo 40, o venenoso antagonista. Diante da noite, refrescada de brisas cariciantes, Filipe, de mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoavam a alma com tanta emotividade e amargura que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. Interpelado pelo respeitoso carinho de Pedro, que voltou a tanger o problema das tentações, o mestre continuou pausadamente. O Senhor, nosso Pai, precisou de pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e dissoluta, e para isso localizou no centro dela uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que o amavam e lhe honravam as ideias sábias e justas. Aí situados, os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente. Fundaram um ativo núcleo de caridade e fé transformadora que valia por avançada sementeira de vida celeste. E tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade que o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra tenaz. A princípio flagelou-os com os morcegos da maledicência, todavia os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Espalhou ao redor deles, logo após, as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade, que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais, como se houvessem galgado os pináculos do poder de um momento para outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíam toda a glória que os visitava ao Pai que está nos céus. Foi então que os seres escarninhos e perversos encheram-lhe a casa de preciosidades e de dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para diante, a serviço dos desalentados e dos aflitos. Exasperado, o espírito das trevas mandou-lhes então um demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família e, dizendo-lhe solene: és um homem, não um anjo. Não te envergonhes, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca, antes de tudo, sentir a extensão das tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno. Clama tuas culpas. Registrando as advertências, o infeliz alarmou-se, esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai, através do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios, e, entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Desde o instante em que admitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação no corpo, deitou-se e, decorrido alguns dias, morreu de pesar. Vendo desaparecer, sob compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhe os passos, oprimida de inominável angústia, e os filhos, dentro algumas semanas, trilharam a mesma rota. E assim, o venenoso antagonista venceu os denodados colaboradores da crença e do amor, um a um, sem necessidade de outra arma que não fosse pequena sugestão de tristeza. Interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou intervir no assunto. Sentindo assim que os companheiros preferiam guardar o silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir, com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente
contra a luz. Muito bem, a lição de hoje, ela vem complementando a anterior, né? Para quem assistiu, a anterior falava exatamente do poder das trevas e a maneira que as trevas conseguiram assaltar o servidor do bem foi exatamente trabalhando na questão da sua autoestima, fazendo com que ele acreditasse que ele não era, que ele não tinha valor, que ele não valia para nada. E aqui também as trevas vão tentar de várias formas desanimar essa família que representava os servidores do Senhor na terra, de várias maneiras em que muitas vezes nós mesmos somos tentados, através da vaidade, através do dinheiro, através das calúnias. São várias as formas em que nós podemos tombar no caminho e nos desviarmos do sentido da nossa existência, de serviço, de engrandecimento e de aprendizado. E aqui o que o Senhor das Trevas vai fazer é mandar uma pequena dose de tristeza. Vale salientar que a passagem não fala das nossas tristezas naturais. Nós perdemos um ente amado, é natural, é normal, é até importante que a gente sinta tristeza, não é? Então, há um lugar na nossa vida para tristeza. Mas a tristeza colocada aqui nesse capítulo, particularmente, é exatamente relacionada com esse sentimento de desvalia que vem da culpa, que vem da vergonha. Então, a tristeza, né? Ela é colocada para esse homem a partir da crença de que ele não era nada de bom, ele era somente um homem e que ele deveria se envergonhar até das coisas que ele falava, dada a sua limitação, dada a sua imensa fragilidade. Então, trabalha na questão da autoestima, trabalha na questão da desvalia, trabalha na questão da culpa, mas trabalha também na ideia de que não há salvação, não há solução. Nós somos isso e seremos isso para sempre. E essa ideia é contrária a tudo que a doutrina nos fala. Porque ainda que estejamos, sim, dentro de grandes limitações, ainda que a nossa consciência seja limitada, ainda que muitas vezes nós vivamos em um mundo muito ilusório, ilusório quanto aos outros, ilusório quanto a nós mesmos, nós estamos sob o imperativo da lei do progresso. E todos nós, há uma fatalidade para a nossa existência, que é o alcance da sabedoria, do amor, dessa vivência incondicional do amor, da angelitude. Esse é o nosso destino, para isso nós fomos criados. Então isso é inevitável. Então sentir tristeza, porque às vezes nós erramos, porque às vezes nós temos consciência, pode ser alguma coisa positiva, se nós transformarmos essa tristeza em autoconhecimento, em alavanca, em uma força que vai nos mover para frente e não nos crucificarmos, não nos enterrarmos, paralisarmos a nossa marcha pelas nossas limitações. É muito importante que a gente se lembre que quando Deus nos criou, na sua inteligência e amor supremo, Ele nos criou assim, para que nós fizéssemos essa trajetória, a trajetória da inconsciência absoluta para a consciência plena, a trajetória do primitivismo para a angelitude. Isso é parte do plano de Deus. Então, esse processo de crescimento é um processo divino. Nós estamos a caminho, como o filho pródigo. Nós estamos na nossa jornada. As nossas quedas, as nossas limitações são parte do processo. O processo, o que faz a vida valer a pena cada dia, cada minuto, é o fato de que nós estamos na jornada de autoencontro, na jornada de crescimento. Então, se a tristeza nos assaltar,
por uma razão ou outra, procuremos entender de onde ela vem, procuramos escutar a mensagem que ela traz, procuremos aprender com ela, mas lembremos de que não há tristeza em sermos humanos. Nós somos filhos de Deus, o nosso valor é divino, independente de onde nós estamos nessa caminhada evolutiva. E a única maneira de nós crescermos é continuarmos trabalhando, arregaçando as nossas mangas e seguindo para frente sempre. Olhar para frente com esperança, com confiança em Deus, na certeza de que cada minuto no presente já é um passo para frente com relação àquilo aonde nós estávamos no passado. Então que Deus nos abençoe e nos inspire para que nós tenhamos sempre a consciência, a clareza de reconhecermos os nossos sentimentos e utilizarmos esses sentimentos de forma própria, ou seja, a benefício do nosso próprio crescimento, do nosso autoconhecimento. Um grande abraço e muita paz para todos.